Olá, mais uma vez estou aqui, sou o Dr. Antônio Martins, quero gravar mais um vídeo, né? Primeiro agradecer a Deus por estar vivo, né? E a vocês que têm dado seu like, seu dislike. Espero que vocês continuem fazendo, se inscrevam no meu canal, né? Faça seus comentários para que a gente possa trocar ideia e cada vez mais a gente crescer, né? Trocando essas informações. Hoje eu vou dar continuidade, né, sobre o direito do idoso, lá no artigo 26, né, da Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Então ele diz o seguinte, esse artigo, né, o idoso tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, né? A admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e a fixação de limites máximo de idades, né? Inclusive para concursos, né, públicos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir, né? Então, o primeiro critério, né, de desempate em caso de concurso público é a idade, né? A pessoa mais idosa tem, se elas empatam em número de pontos, em provas de títulos, o mais velho tem a preferência da vaga, né? Então, o poder público criará e estimulará os programas de profissionalização e especialização para idosos, aproveitando suas potenciais habilidades para atividades regulares e remuneradas, né? E assim sucessivamente. O trabalho é de fundamental importância para nós, né? Tanto é, né, que a Constituição da República, no artigo 1º, né, do primeiro, ela já inicia trazendo, né, como base, como alicerce, como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Então, quer dizer, o Brasil ele é um país, Estado democrático de direito, onde tem como fundamentos, né, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, o pluralismo político. Então, imagine, são os alicerces do nosso país, que estão previstos na nossa Constituição. E, claro, para se construir um país, a gente precisa de alicerces realmente, né? O trabalho, ele é motivo de crescimento pessoal, né? Se a gente não cresce com o trabalho, a gente não se sente prazer ao trabalhar, não sente alegria, satisfação e reconhecimento, isso não é trabalho, é uma espécie de escravidão, né? O trabalho é essencial para que o ser humano cresça como ser humano, ele se desenvolva com uma pessoa respeitada, uma pessoa que respeita, né? O trabalho ele traz o progresso, ele traz a liberdade, sem isso é escravidão, né? O trabalho não pode ser apenas de subsistência, só aquele trabalho, aquele salário pequeno e você não luta para melhorar. Eu vivo do trabalho, né? Aquele pouco que me dão, isso é a troca, né, do escravo pelo trabalhador, né? E o que a gente mais combate é o desprezo que a sociedade tem por determinadas pessoas, por determinados grupos, por determinadas profissões, né? Porque qualquer profissão, qualquer atividade que você desenvolve, tem que desenvolver com prazer, tem que desenvolver com amor, se sentir feliz, se sentir, vamos dizer assim, realizado, realizada com a tua profissão, com o teu trabalho e com o respeito que dele decorre, né? Porque as pessoas trabalham, elas têm dignidade, elas não dependem dos outros, elas estão vivendo em paz consigo mesmo e com a sociedade. Isso é fundamental, né? Esse reconhecimento, né? Que o trabalho não é salário. A palavra trabalho, né? Sei que lá em Platão, em Sócrates, né? Na Grécia Antiga, o trabalho era associado a coisa ruim, aquela você dependia do ócio, né, e de escravo para você ficava a pessoa
bem-sucedida era aquela que não trabalhava, mas que possuía escravo, né, para trazer o alimento, lavar a roupa, né, cuidar das coisas do dia a dia, né? Isso, então, o trabalho ficou sendo, até o trabalho parece que é um castigo, até porque a escravidão foi o maior castigo que a humanidade, já pode se dizer, aplicou ao ser humano, né? Porque a escravidão é o desrespeito à dignidade da pessoa. Então, é de extrema importância que o trabalho você se sinta satisfeito com aquela profissão que você está exercendo. Porque eu li há muitos anos atrás uma revista de Headhunter, ou seja, uma revista que lida com contratação de colocação de mão de obra no mercado, né? De cada 100, né, empregados, 67 estavam insatisfeitos. É um índice muito alto, né, de pessoas insatisfeitas com o trabalho. No Brasil, o trabalho é como se fosse um castigo, que na verdade não é. O trabalho tem que ser um prazer, você tem que exercer com prazer, exercer, e tem que ter o governo, né, trabalhar, o governo, seja ele do município, do estado, o governo federal, a prioridade do governo é garantir o acesso de mão de obra às pessoas, porque a maior riqueza que o ser humano tem, ele é ter trabalho, amanhecer o dia e ter o prazer de ir para o trabalho, ter o prazer de dizer o que faz, ter o prazer de contar no fim do dia o que fez para os seus filhos, para os seus netos e assim sucessivamente. O trabalho não é castigo, já foi, né? Atribuir esse trabalho. Por isso que é vedado por lei o trabalho gratuito, né? As pessoas, de uma forma geral, desculpa sair um pouco, dizem assim, porque os presos deviam trabalhar. Não, não é exatamente por isso, porque o trabalho não pode ser uma forma de castigo. O trabalho ele tem que ser uma forma de você evoluir, de você progredir, de você se sentir seu bem-estar. O preso, ele cometeu um erro, ele foi julgado, ele foi condenado, ele está hoje como uma coisa, né, que é quando um preso é condenado e é dirigido ao presídio, ele tem um tombo, ele é entregue ao Estado como uma coisa, o Estado é responsável por aquela coisa que vai ficar durante aquele tempo daquela prisão de 10 anos, de 20 anos, de 40 anos, entendeu? O Estado tem a obrigação de dar conta, de prestar conta daquela coisa que ela depositou para ela lá. Ela disse, olha, eu quero essa coisa aqui dentro do meu presídio, eu quero essa coisa aqui dentro da minha cela, e quando vencer o prazo, eu entrego. Então essa coisa, vamos dizer assim, não pode ser usada para trabalhar. É claro que dentro do presídio tem a capacidade, tem as pessoas que trabalham, as pessoas que estão presas, condenadas, né, julgadas e condenadas, porque só deve ter no presídio pessoas que depois de julgadas e condenadas e julgadas com direito de defesa, né? Aí elas têm a opção de trabalhar para que elas façam uma troca, né? Uma permuta, um dia de trabalho menos um dia de prisão, mas isso tem condições, depende da quantidade da pena, da quantidade de tempo que a pessoa está sendo presa, depende também do crime, que às vezes o crime, a pessoa vai para a cadeia, comete um delito, vai para a cadeia, mas o crime não é muito vulnerante. Então aquela pessoa ela tem quase que até como viver perante a sociedade, mesmo sabendo que ela está sendo punida. Por isso que tem as prisões albergues, as prisões agrícolas, as colônias agrícolas, tem aquelas situações que o preso pode dormir no presídio, porque são situações que o preso está ali cumprindo uma missão, uma obrigação por um crime que ele cometeu, aí ele trabalha, né? Ele pode até trabalhar para o Estado, mas o Estado não pode exigir de um preso que ele trabalhe, porque senão ele está usando como escravidão, e não pode existir trabalho sem remuneração. O trabalho sem remuneração é como se fosse um trabalho de escravo, e é proibida a escravidão. Então é fundamental que o trabalho ele tenha essa questão da remuneração, mas que ele não seja só aquela subsistência, onde o empregado tem a satisfação de trabalhar, né, e o empregador a satisfação de contratar.
ok? Agora, com relação ao idoso, aí nós vamos entrar numa questão do preconceito, porque o Brasil é um país muito preconceituoso, né? E infelizmente a lei diz, por exemplo, vamos lá, ela diz aqui, né? Ela diz aqui, o idoso tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Você com 30 anos no Brasil está velho, com 40 anos no Brasil é velho, é idoso. As empresas não contratam mais. Se não for concurso público, você fica fora do mercado. Isso é uma questão de preconceito. O idoso encontra muita dificuldade de trabalhar. Por quê? Porque as empresas elas não querem contratar o idoso. Porque o idoso tem mais experiência, o idoso vai querer ganhar mais. E o que as empresas preferem? Elas preferem é, contratar jovens de 18 para até 20 e poucos anos, explorar ao máximo até preparar aquele funcionário do modo daquela empresa. Eu não quero pegar um funcionário, uma pessoa idosa, né, que já passou por vários empregos ou por várias empresas, ela vem com os vícios, ela vem com eu quero fazer um funcionário, eu contrato com 18 anos, com 25 eu já o descarto, porque eu já usei o que podia e ele vai embora para o mercado. Infelizmente, as empresas no Brasil têm é uma política, né, é uma política desonesta, que elas não empregam as pessoas idosas. Quando empregam pessoas idosas, geralmente põem um jovem de 20 e poucos anos, sem experiência nenhuma, como chefe. Aí cobra tarefas excessivas. O coitado do idoso fica trabalhando, às vezes o jovem não tem experiência e exige demais e não dá condições, não tem paciência de explicar, não tem, porque, principalmente nessa transição que nós vivemos entre a máquina, né? Porque tudo antigamente era mecânico, era força, quase força humana, hoje é toda a força da tecnologia. Né? Então o idoso ele tem uma dificuldade muito grande porque ele não nasceu na tecnologia. Hoje quem tem 64 anos como eu não nasci no tempo da tecnologia. Eu aprendi a datilografar, né, no curso de máquina datilografia. Hoje são computadores, né, com a inteligência artificial, com programas todos já vamos dizer assim, preparados, adequados a cada tipo de empresa. Então, se eu vou para o mercado de trabalho, mesmo sendo contador, mesmo sendo advogado, nenhuma empresa vai querer me contratar porque eu não tenho a tecnologia, eu não nasci com a tecnologia, eu sou um homem assim, eu sou analógico, né? E isso tudo as empresas não têm essa condição, elas não empregam. Então, essa coisa da lei é muito bonita, a gente entende que o Estatuto do Idoso a gente tem que respeitar, mas o idoso não é respeitado no mercado de trabalho no Brasil. Então, o idoso tem muita dificuldade de encontrar trabalho. E quando encontra, é quase um desprezo, é quase um desprezado nas grandes empresas, porque geralmente coloca-se jovens para ser chefe de redação. Pega pega um jornalista de 20 anos e ela vai ser chefe de redação de jornalistas de 70 anos. O jornalista de 70 anos é aquela escrita romântica, aquele texto bem, né, detalhado, poético. A jornalista moderna hoje é sem diálogo, é a informação rápida, curta, né? Você vê hoje em dia no Facebook, nas redes sociais, você não pode mais ter um texto elaborado, um texto, vamos dizer assim, poético, como grandes cronistas. Eu não sou jornalista, mas estou usando, porque o advogado também pena, sofre por isso, porque quando a gente escreve uma petição inicial, quando a gente vai fazer uma defesa, os juízes e os nossos ex-adversos, eles nos criticam porque a gente se prolongou, mas não é a questão, porque a gente vai detalhar, né? Eu sou uma pessoa detalhista, né? Eu mudo de assunto, eu tento trazer conexão. Hoje em dia, na comunicação moderna, não. A comunicação moderna, por exemplo, já falei 14 minutos, já cansei vocês. É essa realidade que a gente tem que entender, né? O velho, o idoso, né? Lá vai eu falando velho. O idoso ele não tem muita velocidade, porque ele não pode, ele quer andar, mas ele não pode correr. Ele quer correr, mas ele só pode andar. Ele quer pensar rápido, mas não consegue, porque
pela idade, vai criando dificuldades e ninguém tem a paciência com o idoso. Então, o idoso ele está fora do mercado de trabalho, ele encontra muita dificuldade em trabalhar. Mas a vida é assim mesmo, essa lei é a que a gente tem o interesse apenas, né, de falar, né, porque meu objetivo é falar sobre o direito do idoso, mas apontar essas injustiças, né? Então, que os jovens, né, tenham paciência com os idosos, para com os idosos, porque um dia eles também vão envelhecer, né? E um dia também vão dizer não. Eu nem mando currículo para as empresas, para as faculdades, por exemplo. Estou com 64 anos, num talento, né? Que ninguém nunca aproveitou. Ninguém nunca aproveitou o meu talento. Não estou fazendo crítica nenhuma, mas eu nem mando. Meu currículo está feito há anos. Porque quando eles não vão ler o meu currículo. Eles vão ler a minha idade. Quando vê lá 30 de janeiro de 1957, eles já jogam no lixo. Hoje eles já jogam na lixeira do computador. Quem vai contratar um velho de 64 anos? Agora, chega lá um currículo de 23 anos, 21, eles vão olhar. Primeiro porque eu não vou aceitar um salário baixo, tão baixo, né? O jovem está no mercado de trabalho e aceita qualquer salário, né? A pessoa idosa não, ela quer se valorizar, que é o tal direito. Eu tenho o direito de me valorizar, né? Eu não posso ficar numa empresa, no escritório de advogado, como em 2015, no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava por conta própria, mas antes de eu decidir vir embora para o Nordeste, né? Eu falei com meus amigos e que eles arrumassem um escritório para eu trabalhar, né? Que eu tinha que me desfazer do escritório de contabilidade, tinha que mudar de casa. E as pessoas me ofereceram um salário de R$ 1.000. O que foi uma pessoa, um advogado, né, no Rio de Janeiro, ganhando R$ 1.000 por mês vai viver? Eu vou passar fome, né? Então, para passar fome no Rio de Janeiro, eu resolvi vir viver com a fartura aqui no Nordeste. Graças a Deus que minha família me dá o maior apoio. Então, é uma questão agora, quantas pessoas talentosas como eu não está passando necessidade, está passando fome, porque os escritórios de advocacia dão R$ 1.000 para ele, ou seja, é como se pagasse o vale transporte. Até porque com 64, 60 anos eu tinha o vale transporte, né? O transporte de graça no ônibus, aí eles contratavam o velho, contratavam o idoso, ou contratam o idoso, simplesmente dão um salário a ele, como se fosse o custo de vale transporte. Então tem essa injustiça, que eu não sei como resolvê-la, a não ser o consciente do próprio empregador e do próprio idoso, que não se sujeitar a esse tipo de exploração de mão de obra, uma mão de obra rica, porque é mão de obra da experiência, né? E infelizmente no Brasil não se dá valor. O idoso sofre muito com o desrespeito com relação à mão de obra. Ninguém emprega idoso, né? Por mais competente que ele seja. Infelizmente, essa é uma realidade. Ok, gente? Já tomei o tempo de vocês. Muito obrigado mais uma vez. A semana que vem a gente continua falando sobre o direito do idoso, ok? Um abraço a todos.